Olá, queridos catequizandos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui para mais um encontro de catequese. Vocês devem estar estranhando, né? Porque hoje eu estou um pouco sujo para uma catequese. É que às vezes a gente se suja, né? A nossa alma também. Infelizmente, às vezes nós sujamos a nossa alma. Com o corpo é muito fácil, a gente vai lá debaixo do chuveiro e toma um banho. Mas e a alma? Como nós lavamos a nossa alma? Jesus nos deu um sacramento para isso, o sacramento da confissão, pela qual a nossa alma é lavada de tudo aquilo que a gente fez de não tão certo, de não tão justo, de egoísmo, de pecado. Tudo isso a confissão vem para nos lavar. Então vamos fazer uma oração inicial, o ato de contrição. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morrestes na cruz, perdoa os meus pecados, já não quero mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Amém. Um ato de contrição bem resumido hoje. Mas agora vamos ouvir a palavra de Deus, que nos fala sobre este sacramento que tanto nos purifica, que tanto nos adorna, nos limpa, nos prepara para o encontro com o Senhor, que é a confissão. Leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Aparições aos discípulos, na tarde do mesmo dia em que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles que a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos catequizandos, esta leitura bíblica nos coloca o momento que o sacramento da confissão foi instituído por Jesus Cristo. Todos os sacramentos foi o próprio Cristo quem nos deu, inclusive a confissão. A confissão ele instituiu quando? Quando ele apareceu aos apóstolos no cenáculo e ressuscitado, ele tinha acabado de ressuscitar há pouco tempo, ele apareceu e soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Assim Jesus Cristo deu aos sacerdotes da igreja o dom, o poder de perdoar pecados, graças à ação do Espírito Santo. É um grande presente que os sacerdotes tenham recebido a capacidade de nos dar o perdão de Deus. E assim nós podemos receber o perdão muitas vezes na nossa vida, graças a esse presente de Jesus Cristo. Pois bem, expliquei para vocês que foi Jesus Cristo quem nos deu a confissão e agora eu quero meditar com vocês um pouquinho mais. O passo a passo da confissão. Bom, se é um presente de Deus, se foi Jesus quem nos deu, nós devemos buscar. E o primeiro passo para fazer uma boa confissão é exame de consciência. O que é exame de consciência? É você examinar aquilo que você fez e procurar entre os seus atos se entre eles não existe algum pecado grave ou qualquer tipo de pecado. Talvez algo que você tirou de alguém, alguém que você ofendeu, talvez alguém que você agrediu, algo indecente que você acabou vendo.
e alimentando, coisas assim. Pois bem, você faz o seu exame de consciência e constata os seus pecados. Você pode procurar na internet uma lista de um exame de consciência, refletir nos mandamentos e assim pensar. Depois disso, você tem que alimentar em você o arrependimento. Essa é outra condição necessária para a confissão. Arrependimento. Sem arrependimento, a confissão não adianta. Não acontece o perdão. É preciso se arrepender. Vamos supor, se uma mulher sabe que o marido fez algo de mal com ela, sei lá, traiu ela, e vem pedir perdão, mas ele não está arrependido e ela pudesse ler o coração dele, ela não aceitaria ele de volta. Ora, assim é com Deus. Se nós vamos pedir perdão, o mínimo que se espera de nós é que estejamos arrependidos. O que é o arrependimento? É você sentir uma dor pelo ato mal que você fez. Pode ser que você continue achando que o pecado foi agradável, deu uma sensação agradável. Mesmo assim você detesta aquele ato mal porque ele ofende a Deus, porque ele te faz perder o céu. Pois bem, esse é o arrependimento. Mas também é preciso outra coisa. Propósito de não mais cometer pecados graves. Ora, é a mesma coisa. Não adianta a gente ir se confessar e não ter o propósito de, pelo menos, nunca mais cometer um pecado grave de novo. Claro, isso é um propósito. Nós somos pecadores e provavelmente nós vamos cair em pecados graves de novo após a confissão. Mas o mínimo que se espera de nós é propósito. Uma boa intenção de, com a graça de Deus, não mais cair nesses pecados. O ideal é não cometer nenhum pecado mais, o propósito. Mas que pelo menos seja esse, de não cometer mais pecados graves. Bom, depois disso vem a acusação. Você vai até o padre e fala quais são os seus pecados, pelo menos os graves. Não é preciso confessar todos os pecados, porque a gente comete muito. É recomendado, mas não é necessário. Porém, os pecados graves é necessário falar todos, sem esconder nenhum, por vergonha. Ah, se você esqueceu, não tem problema, você esqueceu. Mas se você lembrou um pecado grave, você tem que falar. Então, o que não pode é esconder um pecado grave por vergonha, tá? Então é isso. E depois vem a absolvição. A gente falou os nossos pecados graves e o padre vai nos dar uma penitência, ou seja, vai pedir uma obra de satisfação, que você reze tal oração, que você faça tal boa obra, é a penitência. E por fim, ele te dá a absolvição. E essa é a parte mais importante. Quem está dando o perdão é Cristo. O padre é somente um instrumento de Cristo. Porém, um instrumento que Cristo quis precisar. Então, como Jesus quer que as pessoas precisem umas das outras, ele escolheu que os homens sempre precisassem de outros homens. Assim, nós recebemos a fé, não diretamente de Deus, de outros homens que nos pregam. Nós passamos a amar Deus através de outros homens que nos ensinaram a amar Deus. Assim é também com o perdão. Deus não nos dá o perdão diretamente. Ele escolhe outros homens para serem instrumentos do perdão. Por isso, para nós que recebemos o presente da confissão, nós não podemos dizer, eu não preciso, eu vou direto para Deus. Não, Deus quis isso. Ele mesmo instituiu a confissão. Então Ele quer que nós nos confessemos, que nós busquemos este sacramento. Então, quem busca recebe o presente, o perdão. O perdão das nossas faltas. E assim é então a confissão. Tá bom. Quando então nós devemos se confessar? Ora, a igreja pede o mínimo, uma vez por ano, o mínimo. Porém, o ideal é, cada vez que nós percebamos que cometemos um pecado grave, também chamado pecado mortal, buscar a confissão, tá? Vamos entender o que é isso.
Pecado grave, mortal, é aqueles pecados que nós cometemos sabendo que é pecado e escolhemos fazer, e ele tem uma gravidade em si. Tem esses três elementos. Eu sei que é pecado, eu escolhi e é grave. Exemplos: bater em alguém, agredir alguém, xingar alguém gravemente que machucou a pessoa, desejar um mal grave para alguém, desejar sexualmente uma pessoa que não é a minha esposa, no caso das mulheres, o esposo, ou sei lá. Pois bem, exemplos são esses pecados mais graves. Exemplos de pecados leves: uma mentira que não causou gravidade para ninguém, um pecado de gula, uma desobediência leve ao pai e à mãe, em algo que não era tão sério, coisas assim. São leves. Esses pecados vocês não são obrigados a confessar. É recomendado, mas não são obrigados. Agora, esses graves, é bom sempre que a gente perceber que cometeu, logo buscar a confissão. Porque nós somos lavados de tudo isso. E a gente vai se preparando para o encontro definitivo com o Senhor. Olá, conte os seus pecados. Então, padre, eu não me confesso, já tem uns 3 meses, e nesse tempo eu, em alguns momentos, ofendi algumas pessoas, né? Eu xinguei. Também, em uma situação, eu acabei agredindo uma pessoa. Eu alimentei mágoa em mim umas 2, 3 vezes de uma pessoa que me fez algo mal. Eu também fiquei olhando cenas indecentes, fiz isso umas 2 vezes. E tenho sido também, às vezes, um pouco egoísta, não partilhando como devia as minhas coisas. Tudo bem, mas como Deus é misericordioso, reze o Pai Nosso e a Ave Maria. Muito obrigado. Me dê a absolvição, padre. Deus te abençoe, meu filho. Muito bem, então, meu amigo Enzo e eu ensinamos vocês a se confessar. Viram como é tranquilo? É só você ver ali os seus pecados, se quiser pode anotar num papelzinho, chegar na hora e falar. Não tem para que ter vergonha do padre, não. O padre já ouviu centenas de pecados de centenas de pessoas diferentes. Não vai ser os seus que vão escandalizar ele. Ele já ouviu de tudo, desde os mais leves até os mais graves. Então não tem para que ter vergonha, ter medo do padre. O padre está ali apenas para perdoar, apenas para cumprir a missão que Cristo deu para ele, né? Ele não vai te xingar por seus pecados, nem nada disso. Ele vai te dar uns conselhos e vai te dar, acima de tudo, o perdão de Deus, do qual ele foi feito instrumento. Então, por isso, se preparem bem para a confissão de vocês. Façam um bom exame de consciência, procurem lá, se preparem e façam uma confissão verdadeira, uma confissão cheia de arrependimento, com o propósito de mudar de vida, de um pecador que de fato está se aproximando de Cristo, com a intenção de ser transformado por Cristo. Pois bem, e como tarefinha, eu vou deixar para vocês algumas perguntinhas. Eu vou deixar para vocês a missão de responder, ali no caderno de vocês. Quem instituiu o sacramento da confissão e como ele fez isso? Vocês vão anotar e responder. Segunda perguntinha, como se confessar? E vocês vão explicar. E depois vocês vão colocar por que arrependimento e propósito são tão importantes na confissão. Essas 3 perguntinhas vocês vão responder no caderninho de vocês, tirar a foto, mandar para a catequista. Desejo a vocês uma ótima semana.